Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Meus amados irmãos, amados amigos que acompanham nossas programações diárias, que Deus vos abençoe. Eu quero ler para reflexão hoje em Efésios capítulo 6, versículo de número 18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, quando o apóstolo Paulo ele vai falar desse preparo, desse soldado de Cristo, que tem que estar devidamente preparado para as guerras espirituais, ele mostra toda a armadura do cristão, como deve se vestir espiritualmente falando. Mas ele finaliza falando sobre um importante assunto, que é a oração. A oração e súplica no Espírito, que é de fundamental importância, é preciso ser entendido. Porque, você sabe, o próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, ele fala que há dois tipos de orações. Sendo a primeiro tipo de oração é orar no entendimento. Segundo tipo é orar no Espírito. Quem ora no entendimento, ele está compreendendo, ele está sabendo o que está fazendo. Essa oração é boa, é necessária, precisa ser feita. Mas a gente se depara com uma barreira. Conforme Romanos 8, 26, 27. Nós não sabemos orar como convém. Por quê? A gente fica limitado ao nosso entendimento porque nós não sabemos, não nos foi revelado o projeto que Deus tem para a nossa própria vida. Que você sabe que lá em Salmo 139, 16... quando estávamos no ventre de nossa mãe, Deus escrevia no seu livro todo o dia da nossa vida. É um plano que Ele estabelece. E esse plano não nos é revelado. Por isso somos chamados a andar por fé e não por vista. É como Deus fala com Abraão: vamos para uma terra que eu te mostrarei. Nosso pai da fé teve essa experiência. Todo dia dependendo do Senhor, porque o futuro não nos é revelado. Então vamos depender de Deus. Então a nossa oração fica limitada, considerando que nós não sabemos o futuro. Mas Deus abriu uma outra porta, a oração no Espírito. Como diz no texto de 1 Coríntios 14, versículo 15, quem ora no Espírito, ora bem. Mas o entendimento fica sem fruto, porque você vai falar palavras que não há significado, palavras que não são entendidas pela mentalidade humana, palavras que não é conhecida nem pelos anjos, nem pelos demônios. Palavras que só Deus entende, 1 Coríntios 14, 1 e 2. Quem ora no Espírito, edifica-se a si mesmo. E quem ora em línguas, ele fala de mistério, coisa que ninguém entende, mas Deus entende. E quando você está orando no Espírito, você ora bem, porque esse mesmo Espírito que habita em nós, que nos inspira a orar, ele nos intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós temos essa liberdade de orar em línguas, por isso há essa grande motivação para nós buscar o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas se confundem achando que, pelo fato de ter Jesus, já é batizado no Espírito Santo, mas não foi assim. Você vê lá no dia do Pentecostes, os discípulos e todo aquele público podia ter conhecido Jesus. Mas depois foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E em vários momentos do livro de Atos, vai descrevendo uma experiência depois. Quando, na verdade, todos devem ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas. Para ter essa capacidade espiritual de orar em línguas, para falar coisas que você não sabe, que é mistério de Deus. Mas é necessário você orar. Parece coisa de criança, mas é assim mesmo. Foi Jesus que disse
Ele colocou uma criança no meio da multidão e disse assim: se vocês não se tornarem como criança, também não poderão entrar no reino dos céus. Porque é preciso a gente ter essa humildade de criança para poder falar em línguas. Porque o nosso Deus, conforme Isaías 57:15, ele está olhando exatamente para as pessoas que são quebrantadas no espírito, pessoas humildes e quebrantadas no espírito. Essa capacidade de você a renunciar a si mesmo e a depender totalmente do Senhor, deixar que o Espírito flua no seu espírito como os rios das águas vivas, para que Ele possa te abrir teus olhos e você falar com Deus, com o Pai, exatamente de coisas que você não entende porque é mistério, mas são coisas profundas que nos faz crescer espiritualmente. Por isso, quando Judas, versículo 20, ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você vê que quando fala em língua, fala de edificação, de construção de uma casa espiritual, que deve ser construída sobre a rocha. Todo crente precisa buscar o batismo do Espírito Santo para poder desenvolver no orar em línguas, para falar com Deus uma linguagem sobrenatural que só Deus entende. Portanto, Paulo nos faz uma recomendação. Portanto, devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ele colocou como uma armadura do cristão tudo que deve ser feito, mas também deve orar e orar no Espírito para poder, então, estar devidamente protegido, crescer espiritualmente e abrir o seu entendimento para as coisas espirituais para ver com muito mais profundidade. Que quando você fica limitado apenas no seu entendimento, você se limita. E muita gente hoje é limitado por causa da falta dessa expansão do Espírito. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor todo o teu coração e não te estribe no teu entendimento. Porque o entendimento, por melhor que seja, ainda é muito limitado. Você precisa deixar fluir no Espírito para que você possa penetrar nas coisas de Deus. Deus te abençoe e que seja despertado. Buscar o batismo do Espírito Santo, falar em novas línguas e falar todo dia para o crescimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, todas as pessoas, Senhor, que desejoso estão de ser cheio do Teu Santo Espírito, eu te peço que venha batizar no Espírito Santo, dar os dons de falar em outras línguas e a capacidade de orar em línguas para edificação pessoal, para que possa crescer espiritualmente, ter sua casa firmada na rocha, para poder assim cumprir os teus propósitos sobre a terra. Eu abençoo todos aqueles que desejam, para que o Senhor dê essa experiência em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.